Bom, boa tarde a todos. A gente está na aula de Design e Prática Profissional, aqui da UFRJ. Hoje a gente tem a professora Juliana Diniz aqui com a gente. Eu vou falar o currículo da professora Juliana rapidamente, para depois ela poder se apresentar. A palestra que ela vai dar é sobre leis de direitos autorais e o design gráfico. E a professora Juliana, ela é pós-doutora em Direito, doutora em Ciência Política, mestra em Direito, pós-graduada em Direito Médico, pós-graduada em Direito Civil, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, bacharel em Direito, fisioterapeuta, pós-graduada em Fisioterapia Hospitalar com treinamento em serviço e licenciada em Letras e Português e Literaturas da Língua Portuguesa. Então, muito obrigada, Juliana. Agora é com você. Ok, obrigada, Fernanda, obrigada, Raquel, por estar aqui novamente no UFRJ, com essa turma maravilhosa de design gráfico. Eu amo design gráfico, adoro a arte que vocês fazem, e principalmente o questionamento, né, que vocês têm sempre com relação àquilo que vocês querem progredir como profissionais, né, nessa área. Então, para mim um encantamento e uma honra sempre poder compartilhar aí conhecimento. E com certeza, gente, a gente não é só numa palestra que a gente consegue compreender tudo que a gente precisa. Eu sempre falo com a Fernanda que pode me convidar várias vezes, a gente faz várias palestras, vai mudando o tema para poder suprir. Eu prometo que não vou extrapolar o tempo, não serei expulsa, né, da aula remota, da palestra remota. Eu fico sempre querendo falar muita coisa para vocês, porque, sabe, aquele momento de que, poxa, é agora, não vai ter outra, eu sempre quero suprir ali, né, o máximo que eu posso. Então, espero que vocês gostem, tá? Podem fazer perguntas, aí a Fernanda, por favor, né, faz aí as perguntas, traz para mim, a gente vê como que a gente combina, né, se faz durante ou depois, aí vê como que você também quer, tá, Fernanda? A gente faz aquela troca. Eu vou compartilhar aqui com vocês. A minha conexão, quando eu compartilho, ela às vezes fica um pouco ruim, então geralmente eu fecho a câmera e abro, tá, de vez em quando. Mas se por acaso continuar ruim, vocês me sinalizam. Eu acho que eu já consegui fechar. O slide, vocês estão vendo? Estamos sim, Juliana. Ah, show. Porque para mim, né, fica a tela com um slide bem grandão, realmente não consigo. Eu até pensei que houvesse a possibilidade de deixar vocês no cantinho, mas eu não consegui novamente. Bem, vamos lá, pessoal. A gente vai falar sobre direitos, né, autorais e o design gráfico. Quando eu coloco esse tema, é justamente para me aproximar ao máximo a área de vocês. Então, o que eu trouxer hoje sobre a legislação de direitos autorais, eu vou estar sempre remetendo à atividade do design gráfico, seja no momento em que vocês estiverem pensando no seu cliente, né, em como você vai disponibilizar para ele, vai proteger, vai fazer alguma indicação para ele, ou para vocês mesmos, né, com a obra que vocês criam, como que vocês tentam se proteger e fazer o próprio trabalho. Então, é sempre voltado para o design gráfico mesmo que eu tento trazer a legislação. Fernanda já falou aqui sobre, né, o meu currículo, quem quiser meu contato está aqui, jc.jurídico@yahoo.com.br. As instituições maravilhosas que eu já passei aqui, sou grata a todas e é muito bom a gente sempre diversificar, viu, pessoal? A gente ganha conhecimento diferenciado, porque a gente conhece professores, alunos com visões e bibliografias, né, autores diferentes, cada um tem uma linha de conhecimento. Então, conhecer outras instituições é muito bom. Eu realmente sugiro a vocês que passem por essa experiência, né? É muito bom.
Bem, vamos lá ao nosso direito autoral. Pessoal, o direito autoral, ele é ramo do direito de personalidade, porque ele protege a integridade física, moral e intelectual. De quem? Do autor, do criador, do tradutor, do pesquisador, do artista. Então, é daquela pessoa, né, que cria, que utiliza, publica, reproduz obras intelectuais criadas por ele. Então, eu coloquei para vocês aqui a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, o seu artigo 5º, inciso 27. Veja bem, pessoal, a Carta Magna, ela é a basilar, ela é a primordial, é aquela que a gente já pinça de início para qualquer debate, para qualquer discussão, para qualquer defesa que a gente venha fazer dentro da legislação, seja ela qual for, civil, penal, tributária, trabalhista, a gente sempre tem que buscar os nossos direitos fundamentais. E na Constituição de 88, especificamente no artigo 5º, inciso 27, a letra de lei vai dizer o quê? Aos autores pertencem o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então, vejam bem, ele já traz na Constituição como direito fundamental de que os autores têm o direito exclusivo de fazer o que quiser com a sua obra. E lembrando, olha o que ele põe depois da vírgula. As vírgulas numa legislação é super importante. Ele diz que é transmissível aos herdeiros. Então, significa que os herdeiros podem também ter a continuidade desse direito. Então, a gente vai ver que vai ter uma fixação de tempo. Ele dá aqui a dica, que ainda tem um tempo fixado por lei, a gente vai conhecer que tempo é esse. Depois de 10 anos, veja, 88, 98, vem a Lei 9.610, de 19 de fevereiro, que nada mais é do que a Lei de Direitos Autorais, que é a legislação que garante ao autor a tutela dos direitos morais e patrimoniais sobre a sua obra. Aí vocês podem perguntar, mas o que são direitos morais e patrimoniais do autor? Parecem termos muito jurídicos, de fato são, mas são os direitos que os autores pedem quando há a sua violação. E são direitos que estão garantidos para ele, tanto moral quanto o patrimonial. Mas quais seriam os direitos morais? Gente, o direito moral do autor, ele vai estar sempre vinculado com a sua obra. Ou seja, nunca o criador da obra, ele vai ficar separado da sua criação. Então, você já sabe, criei, sou autor. Tem como me desvincular dessa minha criação como autor? Não. Isso acontece, pessoal, mesmo se a sua obra ou a sua criação ela foi executada por uma outra pessoa. Ela está sendo executada por outra pessoa? Está. Mas quem é o autor? Quem detém o direito moral? Você, o criador. Um exemplo, para vocês conseguirem concretizar isso e lembrar de maneira mais fácil, é a mesma coisa que ocorre com o Michael Jackson. Mas isso vocês vão ver que vai ocorrer no sentido de quando ele compra a música dos Beatles. Vamos continuar no moral para vocês entenderem até onde é o direito, por exemplo, dos Beatles e do Michael Jackson. Quando você tem um direito moral, ele é considerado pessoal, inalienável. Então, a gente já sabe que esse direito moral a gente não pode abrir mão como autor. Eu não posso dizer, eu vou vender, não quero mais. Eu não quero esse direito. Em tese, ele é seu, ele vai ser sempre seu. Você sempre vai olhar aquela obra e vai saber de quem fez aquilo. Então, você precisa sempre ter o seu nome reconhecido, citado na obra. Nos direitos patrimoniais, o autor ele vai poder fazer o quê? Ele vai poder ceder e vai poder licenciar a sua obra. E aí ele pode de duas maneiras. Ou ele vai fazer isso de maneira definitiva ou temporária. E aí ele pode explorar a obra de maneira econômica, ou seja, ele vai poder vender aquela reprodução daquela obra. E aí vem o exemplo que eu falei do Michael Jackson. Ele pagou milhões, pessoal, de direitos para ele ter as músicas dos Beatles. Então, o que ele comprou aí? Porque ele queria o direito de comercialização, ele queria o direito patrimonial. O direito patrimonial pode ser dele desde que seja cedido ou licitado. Ele comprou esses direitos.
E a partir desse momento, ele pôde o quê? Fazer uso das obras, mas o direito moral continua de quem? Dos Beatles. Então a gente sabe que você comprou, sim, é sua, você tem os direitos patrimoniais, você vai receber por aquilo, você vai poder vender aquilo sem problema. Mas de quem é o autor? Vai ser sempre dos Beatles. Então é por isso que eu falo que vocês têm sempre que ficar tranquilos com relação a essa questão autoral. Porque, vejam bem, eu vou passar o próximo slide aqui. A gente pensa sempre na proteção dos direitos do autor, né? E é nesse momento que a Lei 9.610 fala do registro das obras intelectuais no artigo 18. Aí vejam bem, a proteção aos direitos de que trata esta lei independe de registro. Poxa, a legislação está me dizendo que eu não preciso fazer registro. Não, não precisa fazer registro. Em tese, você, a partir do momento que você cria, você já é o autor daquilo. Então, o direito autoral, ele protege a obra desde a sua criação. E obra, quando eu trato de obra com vocês, é a expressão concreta das suas ideias. Não é simplesmente uma ideia solta. Tá? É quando você materializa, concretiza aquilo, aí você diz, isso é a minha obra, uma expressão concreta da minha ideia. Então, isso significa que não há a menor necessidade do registro da obra para que haja uma garantia do titular para esse direito autoral. Ok. Aí temos os direitos patrimoniais novamente aí, que a gente fala, né, do autor e da sua duração. Então, a gente tem que saber, juntamente com o fato de ter essa proteção aí já garantida, como é que ficam os direitos patrimoniais do autor e da sua duração. Aí o artigo 41, letra de lei, aqui é tudo letra de lei, tá, pessoal? Diz o quê? Os direitos patrimoniais do autor perduram por 70 anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil. No parágrafo único, ele diz: aplica-se às obras póstumas o prazo de proteção a que se alude o caput desse artigo. Então, ele tem o mesmo tempo de duração. Então, a gente já sabe aqui que, mesmo eu tendo a proteção, a gente tem um tempo. Então, a que tempo fica nessa proteção? No direito autoral, ele vai ocorrer, agora eu vou dar a interpretação para facilitar aí essa interpretação do artigo 41. Ela ocorre desde a sua criação. Então, criei, opa, já está valendo. Até 70 anos após o ano subsequente ao falecimento do autor. Ou, aí a gente tem a questão, né, da publicação que é feita depois. Então, você tem até 70 anos após a sua primeira exposição. É aquela questão de você faz aquele desenho, você guarda na gaveta, aí você, né, é autor daquilo, você já criou. Só que ela não foi publicada. E aí, um belo dia, ela, ao a sua exposição. Então, a partir daquele momento, ela já começa a ter esse seu prazo aí entrando em vigor. Então, o direito autoral, ele é uma garantia, mas provisória para o titular desse direito. Ele tem tempo de duração. Então, quando a garantia desses direitos autorais ele se expira, porque chega um ponto que vai expirar, né? Só tem 70 anos. A obra vai entrar no que todo mundo já conhece aí, que fala que é o quê? Domínio público. Ah, está em domínio público, a gente pode usar. Então, o que é o domínio público? É uma espécie de limitação temporal dos seus direitos patrimoniais do autor. Então, são os bens que podem gerar ganhos financeiros, resultados econômicos, aí pode ser de uma exploração, da própria utilização da obra. Por quê? Porque é um direito exclusivo do autor. Qual é o direito exclusivo do autor? Usar, fruir e dispor da sua obra. Então, você pode usar da forma que você quiser, você pode fruir do jeito que você quiser e dispor da maneira que você bem entender, ok? Quando ela cai em domínio público, já não há necessidade prévia, nem mesmo expressa, né, ter aquilo lá consagrado, certinho, de você autorizando ao titular dos direitos do autor, nem mesmo os herdeiros. Eles podem usar de maneira comercial. Então, você vai continuar atribuindo os direitos ao crédito. Então, sempre pensar nos créditos, dar os créditos, citar a fonte. Um exemplo que eu dei, inclusive, na última palestra, e é um exemplo que eu acho bem legal para vocês conseguirem recordar essa legislação, são as obras do Monteiro Lobato, tá? Que já
em domínio público desde o primeiro, olha, veja, combinando aqui com a legislação, hein? Desde o 1º dia de janeiro de 2019, porque foi o quê? O dia seguinte aos 70 anos da morte do autor. Então, Monteiro Lobato morreu em 1948, então o primeiro dia de subsequente, olha, contatos, primeiro dia do ano subsequente ao seu falecimento, que foi 1º de janeiro de 2019, as obras dele entrou em domínio público. Então, aí, nesse momento, você pode fazer o uso, pode até haver tradução no exterior, porque o direito autoral é determinado pelo país de origem. Então, se estamos falando de legislação brasileira, né, o que vai reger aqui as obras de Monteiro Lobato é a legislação brasileira. Então, aí, nesse momento, opa, não precisa nem ter nenhum tipo de pagamento, porque ela caiu em domínio público. Mas, pessoal, apesar de cair em domínio público, você não pode também fazer com que aquela obra seja vinculada, por exemplo, a um site ou algum texto que possa desonrar ali a obra de Monteiro Lobato. Aí, lógico, os herdeiros vão, com certeza, se manifestar e dizer, olha, o que você está fazendo com a obra? Tá? Então, apesar de não ter o direito de, por exemplo, pedir financeiramente algo pelo uso da obra, porque não há mais essa necessidade, porque já caiu em domínio público, essa observação, esse cuidado ainda precisa ser mantido. Tá? Mas, olha, veja aqui, no 18 eu falei que não tinha necessidade do registro, né? Mas eu sei que vocês sempre perguntam, mas, poxa, o que é registrar? Eu quero garantir o direito da minha obra, de que alguém vai pegar minha obra e usar. Eu sei que todo criador, né, seja ele qual for, até mesmo de uma receita de bolo, ele fica preocupado, né, de uma roupa que ele faz, da logo que vocês fazem, de uma arte que vocês estão criando, vocês ficam preocupados. Então, é inevitável. A gente pode registrar? Pode. E aí a gente tem o registro, a gente precisa fazer uma declaração de autoria, a gente precisa ter uma prova de anterioridade. Pessoal, o registro, o que ele facilita? Ele vai facilitar o reconhecimento do autor da obra numa situação, por exemplo, de disputa de titularidade. Né, daquela situação, quem é o autor? Quem criou? Então, você, tendo o registro, você tem como apresentar essa prova de anterioridade, essa declaração de autoria. Então, são dois termos que ficam junto com a palavra registro, porque quando você tem um registro, você cria uma prova de anterioridade, você tem uma declaração de autoria. E aí eu trouxe para vocês algumas dicas aí de onde vocês podem fazer esse registro. A gente tem o Auctores, tá? A pronúncia se lê exatamente assim, o próprio site do Auctores indica isso. Ele é uma startup que protege os direitos autorais. Ele é muito simples de ser usado, tá? Ele é válido, inclusive, em 179 países, porque ele tem um sistema baseado em tratados internacionais. Então, ele é uma tecnologia, e de tecnologia também reconhecida pelo próprio judiciário, tanto no Brasil quanto no exterior. Ele custa em torno de 20 e poucos reais. Sugiro que vocês, né, dêem uma espiadinha lá no site, é muito legal, simples de entender, as regras são bem claras. Então, é uma sugestão muito boa também de vocês fazerem essa prova de anterioridade. Temos a Fundação da Biblioteca Nacional. Muito boa também, sim, temos vários escritórios, aqui no Rio nós temos um. Vocês podem, inclusive, fazer registro de ilustração da Biblioteca Nacional, vocês podem fazer registro de coletâneas, né? Tipo assim, pegou um apanhado de obras de vocês, monta uma coletânea e tem que fazer índice, nesse caso, e aí você vai lá e faz o registro. Com a pandemia, pessoal, ele sempre levava 180 dias, agora ele está levando muito mais, muito mesmo. O valor era bem próximo do Auctores, está em torno de R$20. E isso preto e branco, quando a obra é colorida já é um pouquinho mais caro, mas nada que, né, impossibilite a gente de fazer o registro. O grande problema atualmente é com relação ao atraso que está tendo. Então, eu mesmo estou com uma obra lá desde 2019, que ainda não tinha pandemia, faltava alguns meses para sair o resultado, né, o registro, e por conta da pandemia o negócio atrasou mais ainda. Então, até hoje, o retorno que eu estou tendo é que, por conta da pandemia, está tudo atrasado. Então, vamos ver aí até quando. É uma sugestão legal, mas não está sendo imediata. Então, se vocês precisarem fazer uma publicação
e vocês querem fazer o registro antes, vai para o Octórios. Nesse momento, a fundação está aceitando, mas vocês vão ficar naquela ansiedade, né, e não vão ter o registro no tempo que vocês precisam. A Escola de Belas Artes da UFRJ, sugiro que vocês deem uma espiadinha, é muito legal conhecer as regras, ver como que é feito esse depósito, tá? Temos a Escola de Música, a Agência Nacional de Cinema, o Cartório de Registro de Títulos e Documentos, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura também faz, mas lembrando, pessoal, cada local aí tem as suas regras no sentido de o que ela registra, tá? Ela registra texto, ela registra tese, ela registra ilustração, ela registra um mascote, mas como assim que ela vai registrar um mascote? Vai ser por ilustração e não pelo produto físico em si. Então, vocês têm que observar e ver o que eles estão fazendo de registro realmente para aquilo que vocês querem colocar em prática. E aí eu trago o INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. O INPI, pessoal, ele é responsável pela análise de alguns pedidos. Quais são? Patente, marca, desenho industrial, indicação geográfica, programa de computador e topografia de circuito integrado. Design gráfico. O que mais vocês utilizam é patente quando vocês criam alguma embalagem. Tá? Criar mesmo, tá? Novidade, porque ele tem 3 itens aí que precisam ser garantidos para que vocês ganhem essa patente. Marca. Geralmente é para poder fazer o registro dos logotipos. Desenho industrial também, às vezes, entra por conta de algum 3D ou 2D que vocês fazem de padronagem. Tá? Essa aí, mas a marcas é sempre o mais quente de pedidos, inclusive. Pessoal, só um detalhe com relação ao INPI. Vai fazer o registro do logotipo? Legal, desde que esse logotipo seja seu. Se você fizer o registro de um logotipo que é de um cliente, você vai estar impossibilitando legalmente que aquele cliente faça uso do logotipo dele no outdoor, no folder, na mídia social. Então, cuidado. É seu ou é do cliente? O cliente comprou, fez o pedido a você, você fez a arte, você sabe que você detém os direitos morais, né? Você sempre será o autor por aquela criação, por aquela arte. Mas a partir do momento que você fez um contrato com o cliente, vendeu para ele aquele produto, você cedeu, o quê? Os seus direitos patrimoniais. Então, significa que agora quem pode usar, fruir e dispor é o cliente. Então, é essa sequência. Cuidado para não fazer o registro. Eu já vi profissionais de design fazendo o registro, aí entrega para o cliente depois vai fazer o registro de marcas no NPI, e ele diz, olha, já tem o registro, foi você que fez. Aí, simplesmente, vocês vão ter que fazer termo de cessão, dar uma complicação danada. Então, prestem atenção nisso. No que vocês estão registrando no INPI? No INPI, você está registrando algo que você está dizendo que é o titular e que é você que vai usar, fruir e dispor. Tá? Já diferente da Biblioteca Nacional, do Auctórios, você está registrando o seu direito autoral no sentido de direito moral, tá? Para você dizer que é seu, que foi você que fez. Mas a partir do momento que alguém comprou, você cedeu isso, é da pessoa. Tá? Até aí, ok. E aí, Fernanda? Aí, ok, Ju. Também pode, mas temos uma pergunta aqui. Você quer responder agora ou a gente deixa para o fim? Pode fazer. Vamos ver se foi até aqui ou se eu ainda vou falar alguma coisa. Tá. Então, deixa eu abrir aqui o chat para ver. O Caio está perguntando. Juliana, no caso de registrar uma fonte tipográfica, qual é o lugar mais adequado? Já olhei bastante no site do INPI, mas nunca achei em qual categoria se encaixava. A fonte de tipografia você não vai conseguir registrar no INPI, não. Não tem essa classificação lá para registro. Tá? O máximo que você vai conseguir, de repente, no cartório de registro de títulos. Na Fundação da Biblioteca Nacional, se você montar como se fosse um trabalho, tá? Uma apresentação, uma coletânea, de repente você pode ter várias outras fontes que você criou, e aí você faz o registro, tá? E aí o melhor, no seu caso, seria o Auctórios, tá? Nesse sentido. Ok, Caio? Ok. Muito obrigado. Show. Graças. Bem, aí agora eu vou passar o próximo slide
que a gente fala do pequeno trecho, que é justamente um ponto em que geralmente os alunos ficam naquela situação de que eu usei só um pedacinho, eu vou copiar só um trechinho, né? Então, aí eu trouxe da própria legislação de direito autoral, da 9.610, o capítulo 4, que fala das limitações aos direitos autorais. Então, a gente tem limitação. O artigo 46, ele diz, não constitui ofensa aos direitos autorais. Aí eu trouxe o inciso 2, que fala sobre a reprodução. Tanto o inciso 2 quanto o 8 fala de reprodução, o que é o que, na verdade, ali a gente começa a fazer, né? No campo do design, a gente pode reproduzir alguma coisa, ou mesmo na área acadêmica, tá, pessoal? Então, vamos ler aí a letra de lei. No inciso 2, ele diz que a reprodução a reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que feita por este sem intuito de lucro. Então, a legislação está dizendo que eu tenho uma limitação de direito autoral que não vai constituir ofensa aos direitos autorais. Então, significa que eu posso fazer uma reprodução desde que eu não tenha intuito de venda, de lucro. Eu não posso comercializar, que vai ser de pequenos trechos, né? E para uso privado, meu, só para mim. Então, significa que pode não ter limitação, mas ela tem uma grande limitação aqui, tanto no sentido de venda, como no sentido de uso também. Você só pode usar para você. Então, poxa, eu posso usar para o meu cliente, posso começar a usar num trabalho, né, e vou depois vender, como é que vai ser isso? Não pode. A verdade é que está bem claro que ela não institui ofensa, não constitui ofensa, mas se você não vender, tá? Porque a reprodução a gente acaba fazendo, mas aí a gente precisa entender o que é pequeno trecho. Está muito solto aí, muito vago, né? Exemplar de pequeno trecho, de quanto que é esse pequeno trecho? Vamos ver o que fala o inciso 8 desse artigo 46. A reprodução em qualquer obra de pequenos trechos de obras pré-existentes, então a gente já sabe que tem obra anterior, né? De qualquer natureza ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objeto principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida, nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. Pessoal, olha só, reprodução de qualquer obra de pequenos trechos, mais uma vez ele repete o termo pequenos trechos, de obra pré-existente. Então, já tem obra original, anterior, que você vai fazer uma reprodução. E aí ele define como qualquer natureza. Ela pode ser, inclusive, quando de artes plásticas, né, obra integral. Então, pode ser de qualquer natureza uma obra integral. Sempre que essa reprodução em si não seja objeto principal da obra nova. O que significa objeto principal da obra nova? Você, quando faz uma reprodução, cria uma obra, você está criando uma obra nova. Você necessariamente precisa criar uma obra nova. Se não for uma obra nova e você estiver usando o elemento principal da obra original, a gente vai já estar começando a se encaminhar para a questão do plágio, inclusive. Então, é esse o cuidado que tem que ter. E a gente vai falar no finalzinho dessa palestra de um tema que é super, super pedido aí para os alunos do FRJ, e dessa vez eu falei, eu vou levar. Que é algo que vocês gostam muito de fazer, vocês são fãs, vocês gostam de fazer algumas reproduções de ilustração, e que vocês ficam na dúvida, posso, não posso, posso, não posso. Então, vejam, toda essa legislação que eu estou passando para vocês agora, e explicando, a gente vai chegar lá e vai entender até que ponto a gente vai poder realmente ou não. Então, seguindo aqui, continuando no 46, para a gente entender aí o que é essa questão do que seria esse pequeno trecho. Então, o que a gente pode pensar? Nós temos, aí eu sugiro que vocês depois pesquisem aí a Associação Brasileira de Direitos Reprográficos. É bem interessante também, porque a gente vai falar dessa questão do pequeno trecho. E eles trazem umas análises bem interessantes sobre isso, porque o que é, no caso, por exemplo, uma reprografia? A gente não utiliza muito esse termo no dia a dia, né? A reprografia é um conjunto de técnicas de reprodução idêntica, que nada mais é do que o que, gente? Cópia. Né? A cópia é uma reprografia. Então, quando você tem uma fotocópia de um documento, ou quando você diz assim, eu vou pedir uma cópia, aí a gente não usa o termo reprográfica de inteiro teor.
Quando você pede uma cópia de inteiro teor, é como se você tivesse, por exemplo, indo a um cartório, pedindo uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, uma certidão de óbito. Você está recebendo uma certidão que nada mais é do que uma cópia fiel daquele livro, que está registrado o quê? O evento, o momento do que aconteceu. Então, isso é uma cópia direta. É o que a gente também, quando a gente faz um trabalho acadêmico, a gente fala, né? Citação direta, citação indireta. Aquela quando a gente faz, né, integral e integral buscando direto na fonte. Né? Não é aquela secundária que você está pegando de outra pessoa ainda, que aqui a gente também tem esse perigo. E aí eu vou explicar para vocês mais para frente quando vocês pegam a imagem. Então, a gente precisa observar que a lei aqui, ela não está definindo com propriedade o que é o pequeno trecho de uma obra. Ela não fala sobre a porcentagem, ela não diz de quanto que é permitido o uso desse pequeno trecho. Então, o que é pequeno trecho? Aí a gente vai pensar, é um fragmento de uma obra, mas isso não se refere exatamente o que é a extensão dessa reprodução, ela vai se referir ao conteúdo da obra que foi reproduzido. Ou seja, qualquer intenção que você tenha de associar a reprodução de um pequeno trecho a uma porcentagem, por exemplo, de 10%, ou 20%, 15% daquela totalidade da obra integral, não é aceita, na verdade. Eles não definem o que é pequeno trecho. Então, a gente precisa tomar cuidado com relação a alguns mitos aí, há muito tempo, tá? Mais da década de 80, 90, que surgiu essa questão de, você pode tirar 15% de cópia desse livro. Você está infringindo direito autoral. Não tem legislação nenhuma que diga que você pode tirar 10%, 20%, 15%. Ele fala de pequeno trecho? Até fala. Sim, mas até que ponto? É para você? Você vai copiar e vender? Não pode. Então, é para uso seu ali, uma cópia e outra, mas citando sempre o autor, a legislação ainda está aqui amparando. Mas, além disso, é o momento que você tem que tomar o cuidado. Gente, isso que eu estou falando parece que é uma questão só de texto, mas isso cabe a tudo que vocês fazem dentro da área do design, tá? Na hora que vocês pegam um pedacinho de uma imagem, de uma fotografia ou de uma ilustração, e aí você começa a fazer a adaptação. A gente vai exatamente tocar nesse ponto aí. Tá? Então, não é possível você dizer que peguei só 10%. Esse só 10% não existe como licença de que você pode usar aquele direito ali. Posso seguir, pessoal? Pode sim, por mim pode. Aí agora? Aqui, Ju, se você quiser deixar para o fim. Pode falar, eu fico curiosa. Temos a pergunta do Michael. No caso de uma produção audiovisual, como uma animação, qual seria o local ideal para registrar? O pessoal está querendo registrar, então tá todo mundo com medo. Vocês fizeram coisa boa aí, hein? Ó, a ilustração é a Biblioteca Nacional, mas você também pode ir no Auctores. Então, assim, se você tem urgência, vai logo lá no Auctores, que é um site legalzinho, você abre, você segue as normas lá deles e você já tem um registro. Você só precisa guardar o material direitinho, tá? No sentido de o seu PDF, eles vão gerar um QR Code para você, um documento. Você precisa guardar aquilo para você depois, né? Precisou, é uma questão judicial, você tem como provar. Mas ilustração, agora ilustração, pessoal, do tipo, por exemplo, fiz uma padronagem, um papel, né? Aquelas coisas bonitas que vocês fazem para poder passar para o cliente, né? A mesma coisa, arte que vocês fizeram na embalagem, na logo, e vocês fazem aquele papel, aquela padronagem bonita, isso vocês podem registrar no NPI. Mas aí tem a questão de verificar que tipo de padronagem que se ela está em 2D ou 3D. Mas cuidado, quando eu falo 2D, 3D, linguagem do NPI, você precisa ver como que para ele está sendo definido 2D e 3D para o envio dessa imagem. Tá? Mas a priori, ilustração, Biblioteca Nacional e o Auctores. Respondido, Maico? É Maico, né? E ele agradeceu, muito obrigada. Show. Então, vamos lá. E agora, como usar a imagem disponível na internet? Vocês, com certeza, aí fazem busca na internet, né? É o nosso meio de fonte aí mais rápida, inclusive, para poder se inspirar, né? Buscar material. E aí, a gente pode, vamos pensar, né? Uma imagem
que está disponível na internet. Isso quando eu falo imagem, tá, gente? É uma logo, é uma ilustração, é uma foto, é tudo que vocês imaginam dentro da questão imagem, mesmo a tipografia, tá? Uma fonte tipográfica. Ela está disponível ali na internet. A gente tem que pensar que não significa que é uma imagem, um conteúdo, uma obra que está em domínio público. Primeiro ponto que vocês têm que pensar. Mas geralmente as pessoas pensam o contrário. Está na internet, é domínio público. Não, não é domínio público. Você precisa ver que nem sempre ela está gratuita. Então, ela pode ter direitos autorais, seja para uso comercial ou particular, pessoal. Então, sempre que pega uma imagem, tem que verificar isso. Algumas imagens, ela só pode ser usada, na verdade, se você usar ela dentro do formato original que está ali. Então, significa que você não pode alterar. Outras imagens vocês podem modificar. E a maioria das imagens disponíveis, você pode encontrar uma informação. E que informação é essa? Informação de uso dessa imagem. Então, em tese, a maioria das imagens vão ter o quê? Uma licença para uso comercial, né, para venda, e até mesmo para redistribuição. Isso precisa ser observado. Então, é importante, por exemplo, vocês têm um cliente, vai conversar com o cliente sobre o trabalho que vocês vão fazer. É super importante vocês conversarem com o cliente e dizer o que para ele. Você tem imagem do seu produto? Você quer que eu faça a imagem? Como que vai ser feita a execução desse serviço? Então, eu ia perguntar, deseja que as imagens sejam autorais dos seus produtos? Ou seja, você quer que eu tire as fotografias do produto? Ou você já tem o próprio produto? Ou então perguntar, você está disposto a comprar essas imagens de um banco de imagens? Está disponível aí para gente? Que tem que comprar, algumas tem que ter venda, para você poder comercializar depois o seu serviço, né, o seu produto. Ou então perguntar a ele, essas imagens que estão em domínio público, você quer usar essas, então, porque já possuem licença de uso sem restrição? Geralmente o cliente vai escolher essa última opção. Ele vai dizer, eu quero que está em domínio público, que já tem licença de uso sem restrição. Só que aí vocês sabem melhor do que eu, inclusive, principalmente melhor do que o cliente, que tudo que vocês buscam de fonte tipográfica, de imagem, seja do que for que vocês precisem utilizar para fazer o trabalho de vocês, se vocês pegarem tudo que está já em domínio público, não sobra nada. A gente não vai encontrar uma... Aí você vai olhar, nossa, essa fonte não está legal, e, poxa, tem que comprar. Então, você tem que tomar muito cuidado na hora de conversar com o seu cliente para você não oferecer a ele isso se você vai limitar o seu serviço. Então, é sempre pensando na possibilidade e passando para o cliente também a possibilidade de, olha, se a gente tiver que comprar uma imagem, né, aí comprar a licença, tá, gente? Fazer ali a coisa direitinha. Então, se comprar para poder usar, você está disposto? Então, tem vários valores. Então, isso é importante vocês pesquisarem. Então, o que vocês vão pesquisar na imagem também? Se ela tem a licença de uso. Todas as imagens, todas as fontes aí que vocês procuram, ela tem uma licença de uso. Igual o programa de computador, né? A gente às vezes faz uma instalação, uma coisa, ela tem licença de uso. Então é saber, não tem licença de uso. Então, qual é a sugestão que eu dou? Não usa. Não usa, simplesmente não pega aquela imagem, não pega aquela fonte. Tá? Agora, tem outra opção nesse sentido, pelo fato de não haver, né, a licença ali. Entre em contato, busca o contato, entre em contato com a pessoa e pergunta, né, preferencialmente por escrito, né, para registrar. Pergunta, olha, eu gostaria de usar no trabalho tal. Se ele autorizou, ok. Muitas das vezes eles criam até parceria com vocês para poder, às vezes, divulgar não só ele como fotógrafo, né, ou como ilustrador, e o trabalho do cliente, ele associa um com o outro. Então, você consegue até, às vezes, criar parcerias, mas tem que ter autorização. Não tem, gente, não tem como saber a licença, ou pegou de um site, e aí você vai dizer assim, eu peguei, eu citei ele no meu trabalho, só que você pegou como fonte secundária, aí você já tem que tomar cuidado, porque se você pegou como uma fonte secundária e não pesquisou a fonte primária, né, de quem de fato é o autor, você está cometendo o mesmo erro que ele cometeu. Eu espero que vocês estejam entendendo essa parte. É fundamental. Não é porque você citou de onde você pegou que você tem certeza que é dele. Se você não tem certeza que aquela imagem é daquele site que você pegou, ali tem um fotógrafo, o direito autoral está ali,
você pode cometer o mesmo erro que ele, está pegando uma imagem que tem direito autoral e que não foi autorizada. Então, isso tem que tomar cuidado. Tá? Vocês podem incluir o link da página, vocês podem colocar o perfil de onde você retirou aquela imagem, colocar o site do fotógrafo. Se for texto, alguma coisa que vocês fizerem em texto, às vezes no Instagram, no Facebook, numa página, né, de site para o cliente, vocês colocam o hiperlink. Aí, clicou no hiperlink, vai direcionar para a página onde detém realmente os direitos autorais daquela imagem. Isso facilita muito. Mas, em regra, pessoal, buscar bancos de imagens em geral, mas desde que você veja qual é a política de privacidade e a política de uso daquela imagem. Todas as imagens têm. Veja que essa aqui que eu estou usando, ó, eu coloquei aqui a fonte. Ela estava autorizada para uso e, lógico, principalmente, eu não estou vendendo. Né? Eu estou aqui a título institucional, educacional. Né? Não há nenhum intuito de lucro aqui, ao contrário, é puramente de conhecimento. Então, a destinação do seu trabalho também influencia muito naquilo que você está fazendo uso. Cuidado com o uso de músicas também. Vocês precisam ver nos bancos de música, né, se tem a política de privacidade, qual é. Então, isso também precisa ser observado, porque às vezes sei que vocês fazem jingle, né, algumas apresentações que precisam ter música de fundo, então cuidado com as músicas de fundo, vídeos, tá? Essa cautela aí precisa ter. Aí, se vocês não fizerem isso tudo que eu falei com vocês aqui, a gente vai chegar nesse ponto aqui, do famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né, do plágio. Mas antes de chegar no plágio, surgiu mais alguma pergunta, Fernanda? Surgiu. A Ana Carolina perguntou, e as fotos do Pinterest? É a mesma coisa, não muda nada. Porque ali, muita gente, na verdade, faz o seu banco de imagens ali, pegando de outros lugares e criando as imagens. Agora, Instagram, Pinterest e todos esses que têm imagem, eles têm a política deles. Sugiro que vocês tenham a curiosidade de, eu tenho Instagram. Vamos ver aí quais são as regras do Instagram? Vamos ver quais são as regras do Facebook? Vamos ver quais são as regras do Pinterest? Vocês têm que pesquisar, vocês têm que ler. Agora, claro que vocês não vão achar, por exemplo, de cara falando da legislação brasileira. Ao contrário, vocês vão achar legislação dos Estados Unidos, legislação americana, tá? Porque cada local, né, tem a sua legislação. Mas isso não quer dizer que você não tem que respeitar os direitos que ali estão também. Então, você tem que pensar no seu, porque você vai usar aqui aquela imagem, e pensar nos dele, porque ele vai, né, dizer porque você usou a imagem dele. Respondi ou não, entendeu? Respondeu sim, obrigada. Show. Gente, tem que pesquisar. Eu sei que às vezes a gente não gosta de perder tempo nisso, porque parece que a gente está lendo manual, né, de produto. Tem muita gente que compra o produto e nem lê o manual já. Vou começar a montar, vou começar a usar. Eu já tenho esse hábito de ler, eu adoro, né? A primeira coisa que eu faço, eu nem abro muita caixa, eu quero pegar o manual para ler. Mas, gente, eu não posso comparar, né, um todo comigo, né? Até parece uma coisa, né, ranzinza. Pô, vai ler manual para quê? Mas, gente, nesse caso, no campo do direito autoral, a gente precisa ter esse hábito. A gente precisa saber qual é a política de uso deles, tanto de imagem quanto da privacidade. Qual é? Quais são os limites? Até onde eu posso? E o que eu posso, tá? Até mesmo em Facebook familiar, a gente precisa tomar cuidado. Né? A gente coloca a foto lá de uma criança, aí alguém vai e começa a pegar aquela foto e começa a publicar, né? Mas ela deixou aberta para os amigos dela ali, não para os amigos dos amigos começarem a reproduzir aquilo. Então, olha só o perigo, né? Como é que é a dimensão disso e a extensão dessa gravidade que pode ter, né? Esse cuidado a gente precisa ter. Aí vem o plágio. Né, aí eu botei aqui até as sanções. O plágio, pessoal, é o quê? Reprodução indevida mais subtração de autoria. Então, você está reproduzindo algo que não foi autorizado e subtraindo a autoria. Você está dizendo que é seu aquilo que não é seu, que nunca é seu. Existe um titular de direito ali. Então, eu trouxe o artigo 108 da Lei de Direitos Autorais, que vai dizer o que a letra de lei? Quem, na utilização por qualquer modalidade de obra intelectual, deixar de indicar ou de anunciar como tal o nome,
o pseudônimo ou sinal convencional do autor e do intérprete, além de responder por danos morais, está obrigado a divulgar-lhe a identidade. Então, você tem obrigação, ainda assim, além de, né, responder por danos morais, porque, gente, dano moral é de quem aí? É do criador, você está dizendo que é seu, aquilo que não é seu. Então, vai ter que pagar danos morais e está obrigado ainda a dizer de quem que é, citar o autor. O pseudônimo, pessoal, só para vocês saberem, a Biblioteca Nacional, na ficha dela de registro, você pode, além de colocar o seu nome, né, você coloca também um pseudônimo, você pode deixar lá qual é o seu pseudônimo. Então, é bem legal essa parte da Biblioteca Nacional. E no Octórios você pode escrever um texto, tá? Justificar lá, escrever alguma coisinha e dizer, eu tenho pseudônimo tal. Aí é uma coisa na hora de montar o pedido do registro, tá? Só esse extra aí para vocês. Mas vamos retomar aqui o 108. O 108 da Lei de Direitos Autorais, ela diz que essa reprodução dessa obra sem indicação de autoria é uma violação de direito de autor. Você tem que pedir autorização. Então, plágio é crime, por isso. Porque plagiar é exatamente copiar ou reproduzir a obra de alguém. Isso o quê? Dizendo que é sua. E geralmente tem um objetivo. Na verdade, até dois, né? Você tem um objetivo de lucro e você pode ter também o objetivo de renome, de ganhar reconhecimento com aquela obra, com aquele trecho que você utilizou. Então, você está realmente cometendo um crime ali. Então, copiar, pessoal, na íntegra, um texto. Aí, quando eu falo texto, tá? Interpretem como uma fonte, como uma imagem, tá? Sendo original, reproduzindo exatamente como ela está ali, seja no site ou num livro, sem fazer a referência, sem citar o autor, sem citar a obra original, é plágio. Você tem, aí, por exemplo, vocês vão dizer assim para mim, mas a gente pode descrever, por exemplo, quando a gente faz até um trabalho acadêmico, a gente descreve com as nossas palavras o trecho do livro, por exemplo, a gente faz uma paráfrase. Tá, legal, você faz uma paráfrase, mas você, mesmo parafraseando, você é obrigado, de acordo com a legislação de direito autoral, citar a referência do autor e da obra. Você tem que colocar ali. Não pode deixar de colocar, porque a imagem fundamental pode estar ali. Lembra quando eu falei dos 10%? A parte principal da obra pode estar ali. E aí você não tem como dizer que é sua, porque todo mundo vai ler e vai dizer, é do fulano. Então tem que tomar esse cuidado. Um ponto importante é o autoplágio, tá? E geralmente as pessoas dizem, não tem problema, autoplágio, eu sou o autor, né? Então eu posso colocar minha obra ali várias vezes, eu reciclo ela, né? Vou reciclar essa minha imagem, vou reciclar essa logo, vou reutilizar ela, porque ela é minha. Eu estou fazendo isso de maneira total? Tô. Tem gente que faz isso de maneira total. Tá? E tem gente que faz isso de maneira parcial, muda uma coisinha aqui, outra ali, muda a cor, e acha que não tem problema. Gente, autoplágio também não é bem, ele não chega a ser assim o crime, mas porque você é o autor, né? Você está lidando com você mesmo, mas você está sendo visto com maus olhos. Você não consegue nem sequer citar você mesmo, você não consegue escrever uma coisa nova, você tem que ficar reciclando o que você escreve, reciclando o seu material, você não tem criatividade, então não é, assim, profissionalmente, as pessoas não olham bons olhos realmente essa prática. Tá? Então, muito cuidado com isso. Quem regulamenta? A ABNT. A ABNT não regulamenta só, né, como que a gente vai fazer a citação, ela regulamenta as normas lá da latinha de tinta, ela regulamenta questões de armazenamento na área da logística, tá? Ela regulamenta vários setores. Então, a gente tem que prestar atenção a quem regulamenta, a ABNT. Três palavras que eu acho fundamentais definir para vocês aqui é reprodução, pirataria e contrafação. A reprodução, gente, que é o que a gente falou até agora, a gente sabe que ela já é uma cópia. Então, reprodução é cópia. Lembrando que ela pode ser parcial ou integral. E aí ela vai de um ou mais exemplares ou de uma ou mais obras, isso pode ser literária, artística ou científica. A pirataria, todo mundo tem uma ideia mais rápida, né, de raciocínio, e já sabe que é uma reprodução que não é autorizada de uma obra que já existe
ou até mesmo quando você faz a distribuição dessa cópia fraudada. Então, a pirataria a gente já ouve mais, né, no dia a dia, a gente já tem essa noção de que ela é uma reprodução que não está sendo autorizada. Mas a contrafação, poucos, né, ouvem falar isso, mas a contrafação ela é cópia não autorizada da obra, e isso é total ou parcial. Então, toda reprodução ela é cópia. Cópia sem autorização prévia e expressa do titular desse direito autoral, ou até mesmo do detentor dos direitos de reprodução, é ato ilícito, gente. Ah, mas já morreu, tá? Tem sucessor? Tem lá os herdeiros? Tem. Então, ainda está no prazo? Tá, então tem que pedir autorização a ele também. Então, a gente tem aí essas 3 definições muito importantes para vocês não esquecerem, inclusive a reprodução é o que a gente mais falou aqui. E aí vocês vão, antes de eu passar para o próximo, não vou passar e aí eu pergunto. Tem mais algum questionamento aí, Fernanda? Temos um da Stephanie. O que acontece se a pessoa muda o pseudônimo dela? Tem como trocar posteriormente no registro ou não? Ah, tem. Você pode fazer a troca, mas só que você tem que pagar de novo, né? Você vai pagando. Mas pseudônimo, ele não influencia na obra em si, entendeu? Na alteração da obra. Porque você não está registrando efetivamente o seu pseudônimo. Eles não vão questionar o seu pseudônimo. Eles vão questionar e analisar a obra que você está fazendo registro, tá? Quando eu falei do pseudônimo, da ficha da Biblioteca Nacional, é porque ela traz um item interessante. Significa que você, além de botar o seu nome ali, civil, você pode colocar o seu pseudônimo, aquilo que você criou para ser identificado. Tem muita gente, né, muita artista que gosta de ser identificado pelo pseudônimo, e ele é identificado assim. Nós temos aí na própria literatura portuguesa, Fernando Pessoa, que tem os heterônimos. Né? Ele vai além até do próprio pseudônimo, ele tem heterônimos. Então, ele tem vários outros personagens, vamos falar assim, dele mesmo, além dele mesmo. Então, por aí você já tem uma ideia de que você pode criar um viés de artes, né, de ilustração com pseudônimo e você ter uma outra só sua. Mas a mudança no registro você pode fazer, mas não vai influenciar na sua obra, tá? A verdade é essa. Inclusive, eu nem sei se para eles essa questão do pseudônimo eles levariam em consideração lá como uma questão de importância. Isso é dados que você faz o registro e ganha o certificado depois. Mas como você vai ganhar um certificado, é importante que você peça a mudança por conta de uma segunda via que eles vão te emitir. Respondido? Temos mais 2 perguntas e a Beatriz Couto que levantou a mão. Stephanie agradeceu a tua resposta. Show. Então, vou dar a palavra à Beatriz e depois eu faço as 2 perguntas. Tá. Pode falar, Beatriz. Não estamos te ouvindo. Quer botar no chat? No chat. Aquela que está né? Oi, tá me escutando, professor? Agora estamos. Ai, que ótimo, desculpa, gente, deu problemas técnicos. Mas é uma dúvida que eu tive, porque eu lembrei de um caso recente, em relação ao pseudônimo mesmo. Se a gente usa um pseudônimo por bastante tempo, foi um caso de um youtuber que eu conheço, e aí um pessoal registrou esse nome dele, e ele... E eu acho que aconteceu alguma coisa... algum problema com ele, né, que ele deixou de usar. Aí, como... eu não sei exatamente a pergunta, mas, tipo, a gente deixaria de usar esse pseudônimo? Exemplo, eu usava um pseudônimo Bimin, e se alguém registrasse, a gente teria realmente que parar de usar, né? Olha, vou te ser sincera, com relação a registro de pseudônimo, eu nunca vi ninguém fazer registro exclusivo de pseudônimo, tá? Eu nunca estudei nada sobre. Eu não vou dizer para você que sei, nem ficar jogando aqui confete sobre isso, porque realmente não tenho nenhum estudo específico do registro do pseudônimo, tá? Mas, com relação ao caso que você citou, eu precisaria de mais dados para poder compreender a confusão que teve ali. Porque a maior importância é você ser reconhecido na sua obra pelo seu nome, seja ele
o seu nome natural ou o seu pseudônimo. Mas, em sentido de quem registrou primeiro, pode cair numa situação muito similar a um slogan. Por exemplo, slogan, você não faz registro de slogan. Se você enviar, por exemplo, para o INPI a sua logo com um slogan embaixo da sua logo, você vai estar infringindo o artigo, acho que 124 ou 127 da Lei de Direito Autoral. Ou seja, é como se você estivesse fazendo um registro da sua logo, mas se aproveitando, fazendo uma publicidade. E aí isso não é permitido. Entende? Então, slogan em si, e você é reconhecido por ele também quando você fala, né, aquela frase ali que remete àquela empresa, que você já sabe de quem que é. Aquilo é pelo uso contínuo numa mídia, de tanto você associar a sua logo com aquele slogan, com aquela frase na publicação do seu trabalho. Então, não, em tese, não tem registro. Sobre o pseudônimo, eu não sei te afirmar realmente em que parâmetros isso aí vai, tá? Não sei mesmo. Só a única coisa que eu sei com relação ao registro da sua obra na Biblioteca Nacional, você pode colocar o pseudônimo lá. E aí, ok, você está fazendo um registro praticamente indireto, né? Porque você está fazendo o direto, que é da obra, e indiretamente você já está vinculando a ele o seu pseudônimo. E daí você já começa a ter bem ou mal, um registro do seu pseudônimo. Mas eu não posso te afirmar, por exemplo, que para a Biblioteca Nacional isso significa também registro de pseudônimo, tá? Então, vou ficar devendo isso para uma próxima palestra aí, né, ou um convite de, Juliana, vem assistir minha aula, não precisa nem ser minha palestra, e a gente fala sobre, tá bom? Mais um Obrigada. motivo, Juliana. A Fernanda já está marcando a data, olha só. Mais um motivo, mais um. Agora temos a pergunta do Maico. Um trabalho criado por mim como pessoa jurídica, CNPJ, pode ser registrado como pessoa física? No caso de trabalho feito por mim como empresa, é possível registrar os direitos para a empresa? Vamos lá, você, pessoa jurídica, não é detentor titular do direito autoral da criação, diretamente, ok? É a pessoa natural. Então, assim, você fez um registro de, por exemplo, uma logo no INPI com o seu CNPJ, é isso que você está me dizendo? Maico, está aí? Eu acho que sim, Juliana. Eu acho que é isso. Um trabalho criado por mim como pessoa jurídica. Mas olha só, o fato dele criar como pessoa jurídica, isso não diz muito porque a pessoa jurídica não é uma persona, tá? Então, a pessoa jurídica, vamos pensar, a empresa, ela não sai desenhando nada, ela não é detentora de direito autoral, ela não é titular, é a pessoa natural. Então, aí já há um complicador. Quando eu me referi sobre a fazer o registro no INPI, é que você pode, para poder pagar menos, registrar a sua logo com o CNPJ da loja, perdão, com o seu CNPJ do MEI, por exemplo, ou do seu Simples, principalmente o MEI. Aí isso já facilita, mas isso não quer dizer que é da empresa. Existe um autor que fez aquela arte. E aí, uma coisa é você registrar o sinal distintivo no INPI e outra coisa é você ter o registro autoral, que é o direito moral daquela obra. Entendeu? Eu precisaria que ele falasse comigo para poder compreender melhor aí o questionamento dele. Eu não sei aonde que ele registrou isso, Não sei se como ele foi está com o aceito. microfone, não sei. Mike está aí para dizer se ele entendeu? A gente tem mais uma perguntinha aqui. Vai para outra. É a da Marina. Em caso de não ter herdeiros, o que acontece? Bem, não tem herdeiro, ficou aí, já é do... É tipo aquela situação de qualquer imóvel também, não tem herdeiro, ficou para o governo, né? Então, assim, não passa para ninguém, a não ser que você deixe isso em testamento, doe para alguém, faça uma doação, por exemplo, a Disney, Peter Pan, toda a renda do Peter Pan, dos direitos autorais, vai direto para orfanatos, tem uma vinculação já aí. Então, todo o direito patrimonial não fica mais com ele, já é direcionado. Entendeu? É nesse sentido. Mais alguma? Não, agora não. Vamos falar aí do plágio da inspiração, que é o que vocês, inclusive, utilizam muito, essa questão da inspiração. Primeiro ponto, nós já sabemos definir o que é plágio, né? Se você pega o trabalho de outra pessoa e copia para obter ganhos financeiros,
ou até mesmo de reputação, de renome, isso é plágio. Então, já temos isso bem claro na mente. Mas o que é essa inspiração? Gente, a inspiração a gente pode definir como sendo algo essencialmente criado, né? É o momento da criatividade que você chega a um produto final que é algo novo. Então, você se inspira, busca inspiração para que você tenha criatividade para criar algo novo. Então, isso acontece, por exemplo, com releitura, com reinterpretação, que não são cópias, né, de uma obra original. Então, ok. Só que mesmo na releitura ou na reinterpretação de uma obra original, você tem preservado e garantido o quê? O direito autoral, que são os direitos morais da obra que é original, que foi, no caso, o quê? A sua fonte de inspiração e de pesquisa. Tá? E aí a gente tem a 9.610, a Lei de Direitos Autorais, artigo 5º, que eu trago para vocês, inciso 8, e aí eu botei a linha G. Vamos seguir o raciocínio dela aqui. Para os efeitos desta lei, considera-se obra derivada. Então, o que é obra derivada? Porque a reprodução, pessoal, é a obra derivada. Por isso que eu selecionei esse inciso com essa linha. Então, vamos ler o que é a derivada para a legislação. Aqui, constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação da obra originária. Então, significa que tem uma obra, né, anterior e que vai resultar uma intelectual nova, uma obra nova, que resulta uma transformação da obra originária. Então, na legislação brasileira, a famosa inspiração ou releitura, a tradução, até mesmo a tradução de obras que são derivadas, perdão, elas são obras derivadas da original. Vocês falam muito, acho que é releitura, né? Geralmente o pessoal de design fala, estou fazendo uma releitura. Então, isso é uma obra derivada que vai constituir uma criação intelectual nova, que é o que a própria legislação fala, que ela é resultante dessa transformação de obra originária. Mas isso não significa que, por exemplo, na inspiração, ou na releitura, ou na tradução, você vai se eximir da responsabilidade e da obrigatoriedade de citar o nome do autor da obra original, ou seja, você não pode ocultar o nome do autor e da fonte. Isso que eu falei agora para vocês com relação à inspiração e toda a nossa discussão sobre a questão do direito autoral e os artigos que eu trouxe para vocês, até mesmo da questão do plágio, vai chegar nesse ponto aqui, que é o que já várias vezes os alunos da UFRJ sempre me questionam. Posso fazer? Não posso fazer? Posso fazer fanart? Não posso? Posso? Não posso? E aí, eu quero saber, alguém já ia perguntar isso hoje? Alguém ia perguntar, pessoal? Ou essa turma seria exceção? Mas no caso de fanart, você quer dizer, tipo, pegar uma coisa que já existe como fã e, tipo, lá um personagem, desenhar em cima de um personagem que existe, tipo isso? Você como aí da área do design, você já fez isso? Você gosta de fazer isso? Porque geralmente os alunos da FRJ adoram fazer e sempre questionam. Eu acho que hoje seria exceção, gente, que loucura, mas vamos lá. Gente, você pega aí um Homem-Aranha, né, um desenho do Homem-Aranha, e você, como fã, você vai fazer o seu fanart, porque o que é isso? É a arte feita por fãs. Então, vamos entender o que é isso. Isso vai ser útil para vocês, para outras produções que vocês queiram fazer na área de ilustração, inclusive, tá? Primordialmente de ilustração. E, às vezes, no sentido de fazer uma página para um cliente, uma ilustração no sentido de... fugiu a palavra da área de vocês agora. Vocês estão fazendo uma embalagem, tá? E além da logo, vocês querem fazer aqueles desenhos, mas vocês querem se apropriar, né? Fazer uma reprodução similar de outro autor, e aí vocês caem um pouquinho nessa questão, mas talvez porque vocês são fãs daquele artista também, né? Então, o que é isso aí? A gente pode entender que é a forma de reprodução
no caso, é uma reprodução artística de uma obra que já existe. Então, a gente está voltando a tudo que a gente está falando já desde o início da palestra, de uma obra pré-existente, só que ela é feita por fã. Então, baseada, em regra, em um personagem. Ela tem um personagem que você vai fazer essa reprodução artística. É de uma obra notoriamente conhecida? É. Se você pegar Homem-Aranha, se você pegar Mulher Maravilha e pegar qualquer outra imagem de um personagem que é notoriamente conhecida, e você, como fã, você está fazendo fanart, você está criando isso aí, você está fazendo um fanart. Então, isso é legislação, a gente já vai, né, esbarrar na legislação dos Estados Unidos, que são consideradas para eles, pessoal, obras derivadas da obra original, que nada mais é do que o que a gente tem na nossa legislação, né? É a reprodução, que é o que eu citei para vocês do artigo 5º, inciso 8º, da linha G. É uma obra derivada, a gente vai pensar nisso. Então, de quem é o direito autoral dessa obra, no final? Né? Perdão, no final não, antes, né? Quem é o direito autoral daquele personagem? É o criador, é o autor. Então, o autor da obra original, ele detém esse direito, ele tem o monopólio, tem o reconhecimento como criador da obra. Então, ele tem os direitos morais e o direito patrimonial também, de receber o reconhecimento financeiro pela sua criação. Então, ponto. Isso a gente já está sabendo, já é consagrado. A lei americana, ela permite, tá, em alguns casos, uma exceção, desde que sejam justificadas, né, no sentido judicial até, por outras pessoas que façam que tenham esse direito de fazer o fanart. Então, ele já sabe, por exemplo, a Marvel, ela sabe que as pessoas, né, os ilustradores, às vezes o pessoal de design gráfico, eles fazem fanart, inclusive no Brasil. Então, eles não conseguem ficar, né, de olho em tudo ali. Mas eu quero mesmo que vocês tenham um entendimento de até que ponto ela pode chegar e dizer assim, olha, você está usando e você tem que repassar para mim, você não pediu o direito autoral. Então, você não pode vender. Vamos pensar numa análise aí com relação a esse uso, né? A gente pode entender, de acordo com base, né, da nossa legislação, que o fanart ele pode ser considerado uma obra derivada. Isso eu já falei com vocês do artigo 5º agora. Então, obra derivada. Ok, então na nossa legislação já dá para a gente fazer. Mas, ao mesmo tempo, ela não vai constituir o quê? Uma criação intelectual totalmente nova. Por que não vai constituir? Porque você tem que considerar uma obra nova sem pensar de que aquele personagem você se apropriou da obra original. Então, se eu tenho aquela ilustração com o Homem-Aranha ali, quem é o personagem principal? É o Homem-Aranha. Se você não transformou ele numa obra nova, você está se apropriando do personagem da obra original, que já é pré-existente. Então, a reprodução foi feita. Então, a gente já sabe o conceito de reprodução. Então, eu estou copiando, literalmente. Então, poderíamos dizer que corresponderia ao quê? A uma reprodução da imagem da obra pré-existente, ou ainda poderia ser considerada também uma contrafação. Então, pensando bem, a gente pode fazer um fanart? Em tese, a gente até pode. Podemos fazer o fanart. O que a gente não pode? É vender, ganhar dinheiro com aquele fanart que você fez. Então, você pode desenhar o fanart sem problema nenhum, desde que você não difame ou não prejudique a obra original, desde que você não viole os direitos autorais, porque não vai dar para você dizer o Homem-Aranha é meu, foi eu que desenhei. Não, o Homem-Aranha, o direito autoral, o direito moral já é do criador. Então, isso você não vai poder dizer. Mas daquela obra nova que você está construindo com aquele personagem, você tem o seu direito moral ali garantido, ok. Mas você sabe que ali faz parte um outro direito junto, que é o do autor principal. Então, você não pode dizer que o personagem é seu. Então, você não tem o intuito de comercializar, ótimo, porque se você tiver o intuito de comercializar, não pode. E, geralmente, o que o pessoal faz? E aí é o que os alunos costumam questionar. É quando você faz o fanart e estampa numa camisa, estampa numa caneca e começa a vender. A minha pergunta é, você pediu licença, pediu autorização? Para você poder fazer isso, você precisa comprar os direitos da marca oficial. Assim como o Michael Jackson comprou, né, os direitos patrimoniais dos Beatles, vocês também precisam.
E aí, quando você faz essa compra, você até pode, né, ter a licença, né, pedir a licença de uso e comercialização para você vender o seu fanart. Aí você pode. Se você não fizer isso, você simplesmente está fazendo todas essas ilustrações de desenho fanart como fã mesmo. Você gosta, você sabe desenhar, você tem esse dom, você gosta e você faz. Ok, isso é permitido, não há problema nenhum. O que você não pode é comercializar, que aí você já está fazendo uma divulgação, né, e ganhando os direitos patrimoniais que não são seus, são de outra pessoa. Entenderam aí? Sim, não, talvez. Temos 2 perguntinhas. Sim. A Camila Viana perguntou, mas e se Não, fosse... mas ela já respondeu. Ah, tá. Então, a Ana Carolina perguntou, e se for fanart de uma pessoa e não um personagem? Aí a gente estaria entrando no campo do meme, né? No campo do meme. Eu já diria que é praticamente uma outra aula, mas eu posso dar uma pincelada para você aqui. Com relação ao meme, aí eu vou falar Brasil, tá, gente? A gente tem que sempre lembrar o seguinte, que eu sei que muitas das dúvidas que vocês têm, vocês ficam puxando exemplos, né, que é de legislação americana. E aí a gente entra em conflito aqui, porque a nossa legislação é uma, e a gente tem a legislação americana. O que pode ir lá, nem sempre pode aqui, e o que pode aqui, nem sempre pode lá. E a gente tem que respeitar o que tem de direito autoral da legislação de lá e eles daqui também. Então, é uma coisa que fica, né, meio lá, meio cá, e pode, não pode, a gente tem que, na verdade, se prevenir. Mas a questão do meme, no que diz respeito à legislação brasileira, a gente não tem, em tese, nada que falhe, a não ser que, como eu já citei para vocês alguns artigos aqui, quando fala sobre a questão de você difamar a imagem da pessoa. E aí a pessoa realmente se sentir ofendida, usar menor naquele meme, e aí dependendo da gravidade que aquilo, né, acontecer, qual o tipo de dano que possa causar, e dano que eu me refiro é dano psicológico até, tá, na pessoa, aí há uma discussão que vai chegar ao tribunal, certamente. Mas você já deve ter reparado que com relação ao meme, até os próprios artistas, e aí falando de artista, né, quando ele faz alguma coisa na mídia e ele sabe que aquilo certamente vai dar um meme, ele mesmo já fala, ele já diz, isso vai dar meme. Ele dá um de que, tudo bem, eu não vou me incomodar não, que é para ele tentar escapar, inclusive, de não cair no meme, né? O que é diferente de meme político, mas porque a gente tem artigo na legislação que fala que paródia pode, tá? Então aí também é outro campo que a gente entra também, que não é a nossa abordagem de hoje, mas é mais outro ponto da legislação que a gente pode aprofundar. Acho que alguém fez pergunta aí, o Fernando. Foi a própria Ana Carolina que levantou a mão. Pode falar, Ana. Então, eu não estava falando de meme, não. Eu estava falando de fanart de uma pessoa. Uma pessoa mesmo, um desenho de uma pessoa, entendeu? Tá. É porque quando você fala pessoa, você falou pessoa, eu me remetia a pessoa, no máximo, aqui, artista. Entendeu? Não a um personagem em si, que é o que Não, então, pode fazem. ser uma pessoa, um artista, um cantor, uma atriz, etc. Tá. Você já deve ter percebido que eu me apego às palavras, né? Porque eu vou respondendo assim com base naquela palavra que vai vindo, porque senão a gente tem um campo super vasto. A nossa língua portuguesa, ela nos dá 1000 interpretações. E tratando de legislação, a gente precisa sempre definir o máximo que a gente puder para o questionamento e a resposta se direcionar, né, no mesmo caminho. Por isso que eu te respondi errado, ok? Isso, desculpa. Não, tudo bem. Então, vamos lá. Para você é uma pessoa comum? Não, seria um artista. Um artista. Porque já começa a ter diferença, né? Por exemplo, se você, faz um fanart de mim. Pô, eu sou uma pessoa comum? Sou artista? Não. Mas minimamente pública eu sou. Estou fazendo, né? Estou ministrando palestra, vou para né? Caio no YouTube, às vezes, apresentando a palestra. Então, já estou beirando ali o artista, né? Mas falando de um artista, esse artista é político? Não, seria um cantor. Por quê? Porque, olha, se for político, a gente tem, né, na legislação um amparo de que pode fazer paródia, principalmente em questões na época de eleição. Então, aí, já estaria permitido. Mas dessa forma geral, fanart, eu nunca vi, nas pesquisas que eu fiz, inclusive, eu não vi nenhum fanart de artista.
todos os fanarts que eu vi foram de personagens da Marvel, né, da Disney, e aí vai. Eu não vi nenhum. Você tem algum exemplo do que você viu para poder... Eu mandei no chat. Ah, peraí, Mandei. vou fechar aqui para ver. Eu tenho uma foto tão fofa de uma joaninha que eu fiz. Deixa eu ver, acho que até o último aqui já é o obrigada, mas deixa eu passar para lá. A gente já... Ah, bibliografia, pessoal. Eu vou ver sua imagem lá. Lembrando, tudo que eu citei aqui para vocês, tá? Foi com base em estudos, não são interpretações juliana, com base na legislação, com base na doutrina, na jurisprudência, tá? E aí vocês conseguem sempre localizar aí tudo que eu falei. Deixa eu abrir aqui, parar a reprodução. Parar a reprodução. Deixa eu ver se eu consigo ver. Alguém levantou a mão. Eu. Ah, tem que clicar aqui, né, para abrir. Como eu não estou compartilhando, eu vou abrir, vou ver, tá? Porque tem o seguinte, pessoal, quando a gente abre alguns links e depois, porventura, esse vídeo da gente vai cair no YouTube, por exemplo, né, na mídia social de uma forma geral, pode ser que tenha direitos autorais. E aí a gente vai ser barrado, às vezes, nessa publicação. Então, às vezes, quando vocês estão ouvindo uma música de fundo, a televisão, o professor está até ministrando aula, o vídeo dele pode depois cair em direito autoral porque ficou, no fundo, um som ou uma imagem que não era autorizada. Então, eu vou ver sem compartilhar, tá bom? Tá, aqui, olha, a sua professora, nesse momento, ela não é muito da área, né, fã, clube de artista, eu não sou muito ligada. Quem é a atriz? Ou cantora? É a Katy Perry. Ah, mas ela não é daqui, certo? É americana, ela. Americana, aí que tá, e tá vendo? Tô falando que sempre falta o detalhe. Não falar tudo, a gente está lidando com legislação brasileira, perdão, com legislação americana. Sim. Então, assim, tá legal, tá ok, tá tranquilo, ela tá dentro do que a legislação americana está permitindo. Então a gente tem que ir de acordo com a legislação daquele país, né? Sim, a gente tem que ver a fonte de origem, de onde está vindo aquela informação. Entendi. Por isso que eu fico perguntando tudo, é isso, é aquilo, quem é, que não é? Porque, olha, eu abri e falei, gente, eu posso não ser muito ligada, né, em televisão, assim, artista, novela, essa coisa, mas não estou lembrando quem é essa pessoa. Mas por isso, tá? Eu logo pensei em artista Brasil, né, brasileiro aqui, aí eu me foquei, tentei buscar, não achei. Então, e uma dúvida, onde eu vejo a legislação de cada país? Bem, no que diz respeito a registro, você, por exemplo, se você acessar o INPI, você vai descobrir todos os escritórios que existem para registro de vários países, tá? Então, você vai saber como faz o registro, por exemplo, da sua logo aqui no Brasil, se você acessar o escritório aqui no Brasil, se você quiser fazer na Itália, você tem que acessar na Itália, acessar na França, e você consegue achar tudo, tá? Lembrando que, às vezes, você vai estar lidando com legislação de tratados, né? Tratados internacionais. Então, você vai ter que ler, verificar isso também. No mais, é o senhor Google jogando ali realmente a legislação que você quer, a legislação americana, direito autoral, ele vai te remetendo até você realmente buscar, né, achar a legislação na língua original, que é o que eu sugiro, para fazer a melhor leitura, porque a gente, quando vê um texto em outra língua e tem a tradução dele, a gente lembrando, na área de letras, a gente, quando faz a tradução, ela é igual a linguagem de Libras, ela é interpretação. Você, quando traduz aquela palavra, você pode usar um significado que, às vezes, o autor original não quis realmente traduzir, não traduziria daquela forma, naquele sentido. Então, é muito bom. Você vai pegar o traduzido, por exemplo, e você vai pegar o original. Pegue o original para você ver se na sua leitura, na sua interpretação daquela língua, a que está na língua nacional ali, te ajuda a compreender. Tá? Então, eu sempre sugiro a linguagem da legislação na língua, né, original ali, para você não se confundir. Entendeu? Respondido? Deixa eu fechar aqui. Eu entendi, mas e no caso do artista brasileiro? Se fosse um artista brasileiro, aí não poderia? Fazer o quê? O fanart?
Pode. Aqui a gente não tem o fanart aqui. O fanart é legislação americana. Tá. Por isso que eu falei do meme, porque o que está agora aqui, né? O pessoal gosta mais de fazer é meme, que é mais engraçado, uma situação toda. Mas também é de origem americana, tá? É de lá. Sim, mas porque tem muita gente que faz fanart aqui no Brasil e de artistas brasileiros, mas não é uma coisa que está na legislação, né? Não tá. A gente não tem na legislação falando que pode fazer fanart. Aí é a interpretação que eu trouxe para você. O fanart aqui seria o quê? O artigo 5º, que eu falei, inciso 8, né? Deixa eu ver o slide aqui. Isso, inciso 8, a linha G, que é a obra derivada. Para a gente, se a gente for pensar, legislação brasileira, o fanart vai ser o quê? Obra derivada, reprodução de obra derivada. Entendeu? Porque você tem uma obra originária, o personagem ali, no caso, o artista daqui do Brasil, por exemplo, e você está fazendo uma reprodução dele. No caso, você está usando que linha ou que técnica, eu vou até chamar de técnica, né? Você está usando a técnica do desenho fanart. Porque já tem autores considerando isso, uma técnica de desenho fanart. Eu acho até que vocês não têm uma cadeira aí no design que ensine a fazer fanart. Mas já está uma linguagem por aí dizendo que é uma técnica. Quem estava falando comigo, entendeu? Não estou lembrando aqui. Mas, Marina, pode falar. Não, continuando para a questão de fanart, né? Eu entendi que realmente é uma derivação da obra originária. Mas quando não vai um fanart tipo, de um personagem que não tem essa apresentação visual ainda, tipo, tem um livro que não tem filme, não tem quadrinhos nem nada, é só apresentação literária, de escrita, da edição do personagem. Aí daí eu faço uma fanart desse personagem do livro. Não, peraí, aí você não está fazendo fanart, você está fazendo a ilustração. Você está recebendo, por exemplo, eu já vi profissional de design recebendo o roteiro do livro, que tem toda a história ali, e aí ele é chamado a fazer as ilustrações daquela história. Aí você cria o seu personagem. Aí você, na verdade, você está criando a sua obra original. Você está criando o seu personagem original. Porque você está criando um rosto para ele. Você está fazendo realmente aquele persona, vamos dizer assim, entre aspas, ter vida no desenho. Então, não é o fanart. O fanart é quando você já tem o personagem ali ilustrado, conhecido, publicado. Todo mundo conhece ele. E você se apropria dele e faz uma nova versão dele, uma reprodução. Sim. Conseguiu entender, Marina? Sim, mas assim, tem um caso, tipo, eu sigo uma garota lá no Instagram, né? Que ela faz fanart de Harry Potter, né? Mas, no caso, ela não faz a partir do filme, né? Dos atores que representam o personagem. Ela leu o livro e ela, a partir do livro, ela começou a fazer a ilustração de Harry Potter. Nesse caso, ela estaria fazendo fanart ou estaria fazendo uma ilustração? Bem, primeiro ponto, o personagem existe, inclusive, nas duas versões, tanto na escrita quanto na ilustração, né? Desenhozinho. Desculpa eu falar desenhozinho, tá, gente? É que não existe, acho, de desenho, mas existe, tipo... Sim, mas existe ele também personificado pessoa em filme, certo? Que é dali que, inclusive, já saem os traços daquele personagem desenho, que é ilustrado por aí. Aí você está me dizendo que ela pega o texto e faz o próprio personagem dela. Aí eu te pergunto, na hora que ela faz essa reprodução, ela acaba dando os mesmos traços? Ela puxa algum traço em que você olha e diz, esse é Harry Potter? Cara, o livro em si, ele não traz tantos detalhes, por exemplo, da roupa do Harry Potter, da indumentária toda. Eu não sei o original, tá? Na língua original, como que ele é retratado. Mas a interpretação depois qual é? Você vai mostrar pra gente, é isso? Mas eu pego aqui, se eu conseguir achar. Ela deixa você mostrar pra gente? Não, posso tentar fazer. Uma página no Instagram, posso. Porque, assim, isso seria uma ilustração dela. Tá pensando em legislação brasileira? Eu não consideraria, pela interpretação que a gente tem do estudo do fanart, um fanart.
porque ela não está usando o personagem que todo mundo conhece e fazendo a reprodução, a modificação ali, tá? E o aproveitamento dele. Ela está criando dela. Só que se ele ainda assim remete à história, aí ela já tem um direito autoral ali também garantido, que é anterior, né? Que é o do Harry Potter. Ela está fazendo um novo Harry Potter, mas persona desenho. Tá, obrigada. Tá? Aí a gente tem os dois direitos de qualquer maneira, porque a história existe, ela está se baseando nessa história, mas ela está fazendo uma releitura. A releitura, ela pode fazer, é derivada, de obra derivada, mas desde que seja de obra original. A legislação diz isso. Se você está criando obra nova, é nova, ela fez uma releitura, mas nessa releitura houve uma construção de uma personagem nova, com traços novos, então ela não é anterior, que a outra já tem a preservação do direito autoral garantido. Então ela tem agora o direito dela também moral nisso. Conseguiu entender agora, Marina, né? Consegui. Eu acho que a Júlia e a Raquel fizeram a pergunta, mas foi respondida, né? Lá na resposta da Ana, né? Foi sobre o fanart de um artista brasileiro, né? Então, acho que você já respondeu. E tem a pergunta do Caio, que ele estava dando uma olhada no site da Auctores, voltando no caso da fonte tipográfica, se encaixaria tecnicamente em um software, por ser um arquivo de computador, e, nesse caso, permite venda de licença comercial, etc. Ele viu lá no Auctores e ele quer botar as fontes dele, mas dessa forma lá, distribuir. Quer saber se encaixa em arquivo de computador, se é tecnicamente um software. Eu não atribuo essa interpretação, não, porque você, quando envia, pelo menos por NPI, tá? No Auctores eu nunca vi e nunca estudei nada sobre esse envio lá, só no NPI que eu já estudei sobre. Você precisa enviar alguns códigos para eles também, entende? De preservação desse software. Então, para mim, não seria a mesma coisa, não. Com relação ao Auctores, se fosse ele, fazia o questionamento para eles, para ver como que é o registro para eles disso. Tá? Enviando nesse formato. Fazendo o envio, eu vou chamar de formato, tá? Enviando nesse formato. Como seria encarado para eles. No INPI seria diferente. Porque você tem que criar código, é uma trama um pouquinho diferenciada aí. Né, no Mas caso não necessariamente eu preciso registrar, então, como uma fonte. Eu posso registrar como uma imagem, por exemplo. Tipo, botar uma imagem de todo o alfabeto e aí registrar essa imagem, como se fosse uma imagem única. Mais uma vez, Caio, você precisa fazer o seguinte. Eu escolhi o Auctores. Auctores, eu tenho tal trabalho. Como que vocês definem dentro do modelo de registro de vocês que eu devo fazer? Entendi, tá? entendi. Assim como na Biblioteca Nacional. Por exemplo, uma vez eu levei os alunos de design na Biblioteca Nacional, no escritório da Biblioteca Nacional, para eles questionarem como que é feito o registro da ilustração. Aí, o que aconteceu? Os alunos de design tinham o discurso deles, a linguagem técnica de design, que o pessoal lá não estava entendendo. E aí eu tive que praticamente intermediar e ficar como intérprete ali para os alunos e para a Biblioteca Nacional, porque não estava tendo conflito de interpretação ali do termo técnico do design com aquilo que aquele local entende como sendo uma ilustração ou não. Eles não encaram, às vezes, como sendo eles põem, às vezes, desenho, só a palavra desenho na ficha, e não ilustração. E para o design é o quê? Ilustração, não é um desenho. Aí eles dizem, eu quero fazer o registro de ilustração. Pode? Aí, às vezes eles dizem não. Dependendo de quem esteja atendendo, vai dizer não. Aí eu disse, não, gente, é desenho, vou marcar desenho aqui. Aí eu tive que explicar para o pessoal de lá, disse, não, eles são alunos de design, estão vendo como é que faz. Aí viram que naquele momento chegou uma moça que fez ilustração de uma fantasia que ia depois se tornar um mascote, e esse mascote fantasia, pessoa mesmo. Então, ela estava botando o modelo de roupa que ela criou, mas apresentando como um desenho de personagem, porque senão ela não tinha como fazer o registro. Então, você precisa estudar quais são as formas de registro que aquele local oferece e ver como que você vai conseguir fazer essa apresentação e o registro. Mas depende de cada lugar. Entendeu, Caio? Entendi. Porque são muito amplas as categorias, né? Eu já até mandei uma mensagem para eles. Obrigado. Tá, e lembrando, pessoal,
vocês têm o termo técnico da área de vocês, que pode não ser entendido ou interpretado para aquele setor da mesma forma que vocês entendem. Então, só muita cautela, muita paciência com relação a isso. Tá? É a mesma coisa quando vocês dizem para mim assim, eu vou fazer a patente de uma marca. Não, não se faz patente de marca. Se faz registro de uma marca. Ok? A marca não é patenteável, porque a marca ela protege uma invenção. E a marca é um sinal distintivo de um produto ou de um serviço. Então, vejam bem, a linguagem que às vezes eu escuto várias vezes do pessoal de design, profissionais que já estão na área, às vezes dizem, eu vou patentear uma marca. Eu digo, opa, não. Porque se ele for estudar, né, o local que faz esse registro, ele vai ver que eles não tratam a marca como uma patente, porque patente é uma coisa e marca é outra. Ambas são registráveis, mas marca não é patenteável. Patenteável é a invenção. Entenderam? É linguagem. É linguagem técnica com aquela que é usada no dia a dia naquele local. E aí, pessoal? Alguém mais tem alguma pergunta? Tranquilo? Acho que foi, Ju. Raquel, tem mais alguma pergunta? Foi super tranquila, hein? Não tenho, não. Eu falei pouco dessa vez. Eu fiz uma pergunta, mas você acabou respondendo na resposta da Ana Carolina. Pois eu falo tanto que eu respondo até a pergunta que não foi feita. Mas está ótimo, então, Ju. Muito obrigada pela tua presença. Gente, então eu vou encerrar aqui a palestra da professora Juliana. Queria agradecer novamente pela sua presença, foi muito enriquecedor para a gente, e é um assunto que a gente aborda na aula de disciplina, na disciplina de Design e Prática Profissional, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso na semana que vem, pegando o gancho da tua palestra, e tenho certeza que você esclareceu muita dúvida aí do pessoal em relação à questão, principalmente do fanart. Eles não falaram, mas eles têm sempre essa questão do fanart. Super obrigada, Ju. Grande beijo. Eu agradeço. Gente, se me convidar, eu apareço para a aula, tá? Eu vou lá como aluna, quem sabe. É um perigo. Pode deixar que você vai estar aqui mais vezes, pode ter certeza disso. Eu vou fazer design, pode deixar. Vou fazer design. Mais uma, né? Mais uma para aumentar teu currículo lá. Nada, isso é só para aumentar aqui. Ok, pessoal, muito obrigada. Foi um prazer. Ok? Estou por aí. Só me chamar que eu apareço. Tá bom? Um beijão para vocês. Obrigada, Juliana. Obrigada, Juliana. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Raquel. Sempre que tiver, estarei aqui. Vou fazer carteirinha, fã-clube.